Olá, nossa leitura hoje se encontra no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 43 ao versículo 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Nesse contexto aqui, Jesus ele não era ainda tão popular, né, assim, tão conhecido pelas pessoas ali da época. Foi logo quando ele começou a chamar seus discípulos e dentre eles ele chamou a Filipe e consequentemente Filipe convida, né, apresenta Jesus a Natanael. Então Filipe, por ser um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus, e ele estava tão feliz, tão alegre, né, por esse convite, por essa experiência, que ele foi procurar Natanael, porque ele sabia que Natanael era um homem que meditava, um homem de coração puro, um homem estudioso das Escrituras. Então, aqui acontece, né, nesse contexto, um desafio que Filipe faz a Natanael para conhecer Jesus. Então, quando Natanael é apresentado, né, quando Filipe fala de Jesus a ele, né, quando ele fala assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, a gente percebe aqui que Natanael ele foi um pouco assim cético e talvez uma fala bem preconceituosa, né? Quando ele soube que Jesus era de Nazaré, né, e filho de José, ele pergunta: pode sair alguma coisa boa de lá? Né? Pode sair alguma coisa boa deste lugar? Então, a cidade de Nazaré ela era uma cidade pequena, né, mercadora da Galileia, e na época ela não tinha uma boa reputação. Então, na mentalidade de Natanael, todos que moravam ali, né, teriam a mesma característica, não eram pessoas boas. Mas aí, nesse desafio, no versículo 46, o Filipe fala o seguinte, né, de forma bem direta, mas também amável para Natanael: venha e veja que ele é o Filho de Deus. É aquele, né, que livra do pecado. Então, Natanael foi. Então, na hora que ele começa a caminhar, que ele se aproxima, né, de Jesus, aqui no versículo 47, Jesus diz a ele: Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, ou dolo, né, como diz aqui nessa linguagem, não há engano. Ou seja, era uma pessoa de coração puro, né? Jesus conhecia Natanael. Jesus elogia e enaltece a Natanael porque ele conhecia Natanael. Então, por que Jesus reagiu assim? Porque Jesus, ele nunca buscou ou deixaria, né, de buscar pessoas que estão com dúvida, que estão inquietas, né, com suas interrogações ao longo da vida. Então, Natanael, por ter esse coração puro e também sincero, ele buscava a verdade. E Jesus sabia que ele estava à procura da verdade. E a verdade é Jesus, né? A verdade é o Senhor Jesus. Então, Natanael pergunta: de onde me conhece? Né? De onde que o Senhor me conhece? Versículo 48. E aí Jesus responde: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então, a figueira
ela é uma árvore considerada, né, que dá bons frutos, né, os seus figos. E por ela ser uma árvore frondosa, a sua sombra, ela protegia o povo, né, de Israel do sol quente lá da terra deles. Então, a tradição diz que embaixo dela é um lugar ideal para a pessoa fazer leituras, reflexões, meditações, para o próprio descanso mesmo da pessoa. Então, tudo indica, né, e evidencia que Natanael, ele estudava as escrituras embaixo da figueira. Então, quando Jesus fala isso para ele, ele ficou admirado, né? Porque aí ele vai afirmar: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então ele afirma isso, né, com alegria, né, no seu coração, com convicção. Natanael reconheceu Jesus, repito, porque ele conhecia as Escrituras. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra do Senhor, a cada dia, a cada instante, mais íntimos nós vamos nos tornando do Senhor Jesus, mais nós vamos conhecendo a Ele, a sua palavra, e temos a orientação, né, para a nossa vida, para o nosso chamado como discípulo e discípula, né, do Senhor. Então, Natanael, quando ele lê a palavra, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele percebe que o fato de Jesus conhecê-lo, o fato dele procurar a verdade, isso vai exigir dele também o seu compromisso com Jesus, o seu compromisso como discípulo. Então o Senhor convida você, né, convida a mim a sermos discípulos dele, a andarmos segundo os seus passos, né, a andarmos conforme a sua palavra, a vontade do coração dele. Então Natanael, ele não recebe naquele momento ali nenhum tipo de fórmula mágica para a solução, né, de problema, e nem respostas também para as perguntas curiosas, né, do que algo, né, aconteceu, do que havia acontecido na sua vida. Então ele foi chamado ali para servir o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós queremos, né, ao longo da vida, algumas fórmulas, algumas receitas, né, para poder adquirir coisas que nós às vezes temos dúvida, nós queremos algumas respostas práticas, né? Mas acontece, não que Deus não vai nos trazer resposta, não que Ele não vai nos orientar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que nós precisamos crer somente. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, confiar nele, né? Aproximar dele, né? Tirar de lado o nosso preconceito, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, ou até ir com elas, com todas as dúvidas, né? Com todos os impedimentos que às vezes vêm sobre nós. Nós precisamos chegar até o Senhor Jesus Cristo. Não havia mais espaço, né, na vida de Natanael para dúvida. Ele sentia que Jesus tinha adentrado até o mais profundo, né, do seu coração. Então ele recebe as promessas do Senhor. Do versículo 50 ao versículo 51, diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Então Jesus está afirmando aqui que ele veria coisas muito maiores, né? Porque ele ficou admirado de Jesus saber que ele estava ali embaixo da figueira, mas ele veria coisas maiores, né? Como um seguidor de Jesus. E Jesus também acrescenta: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Natanael, ele passou por essa experiência, né, por essa promessa que ele recebe do Senhor Jesus, e nessa admiração toda que ele teve, né, pelo Senhor Jesus, ele não ficou somente admirado porque o Senhor conhecia a sua vida, cada detalhe da sua vida, porque ao falar, né, Jesus ao falar aquelas palavras para ele, que viu ele debaixo da figueira antes que Filipe chamasse, então ele logo percebeu: o Senhor conhece a minha vida, desde a minha infância, né? Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me conhece, afinal foi Ele que me criou. Então naquele momento ali, Natanael, ele viu que o Senhor Jesus conhecia o profundo, né, do seu coração. Então Deus, ele quer conhecer o profundo do seu coração. Mas para isso é preciso que você tenha intimidade com ele, né? É necessário que você se entregue totalmente a ele. Aí eu gostaria de perguntar para você agora, diante das coisas, né, que estão secretas na sua vida, que às vezes você não tem comunicado, não tem falado para ninguém, tá lá no seu íntimo, os seus segredos, né, as suas necessidades.
Qual é a maior dificuldade, né, que você sente ao aproximar-se de Jesus com todas essas situações apresentadas talvez na sua vida, somente conhecida por você e por Deus? Deus viu Natanael antes dele nascer. Deus também formou você, formou a mim, e tem um plano, né, extraordinário para a nossa vida muito antes da gente nascer. Ainda quando éramos substâncias ainda informes, o Senhor já tinha, né, tudo contado, né, os nossos dias contados, né, traçados por Ele. Então Deus, Ele nos chama, Ele chama você nesse momento para dizer sim que as promessas dele se cumprirão, né, na sua vida a partir do momento que você o aceita, a partir do momento que você aproxima dele, que você acredita, assim como ele fez, né, com Natanael. Você verá coisas muito maiores do que talvez você tenha esperado, tenha orado, tenha buscado do Senhor. Então, as promessas, né, de Deus se cumprirão na sua vida, mas você precisa dar o seu passo em direção ao Senhor Jesus. As dúvidas, elas dificultam, né, o seu caminho em direção a Jesus? Tem alguma dúvida, alguma inquietação, algum problema que você acha que dificulta a sua caminhada, você chegar até Jesus e apresentar a Ele o que você deseja? Então Ele fala para você mais uma vez, venha com as suas dúvidas, venha com as suas inquietações, venha com as suas angústias, aproxime-se de mim, porque o mais eu farei, né, para a sua vida. Então Ele convida nesse momento a você, venha e veja por si mesmo o que eu quero realizar na sua vida. Venha e veja por si mesmo. Então entregue-se com sinceridade e pureza de coração ao Senhor, para que você possa ver, para que você possa contemplar, para que você possa experimentar o que Deus quer fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida de Filipe, assim como Ele fez na vida de Natanael, de todos os seus discípulos, né, de todas aquelas pessoas que um dia, né, caminharam com Ele, se entregaram a Ele, têm se entregado, né, nos dias de hoje. Então, no primeiro momento, a gente viu, né, que nesse texto, que Natanael, ele duvidou, né, porque ele pensou assim, vindo de Nazaré, né, não é um bom lugar, mas às vezes nós também temos preconceitos, né, em relação ao que Deus pode fazer conosco. Às vezes nós temos dúvidas, mas Natanael também tinha uma coisa muito importante, né, na sua vida. Ele tinha a sinceridade, né, de coração diante de Deus, e Deus sabia disso, né? Por isso que ele se apresenta, né, fala a verdade e acredita, né, no Senhor. Então eu convido, né, você nesta hora a vir e ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus há de fazer não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles que são, né, que são parte, né, da sua vida, seus entes queridos, a sua família, sua casa. Que Deus possa abençoar, né, a cada um de vocês. Mas para isso precisa que você se aproxime, que você dialogue com o Senhor Jesus, que você abra, né, o seu coração com sinceridade, que você creia somente e obedeça, né, como discípulo ou discípula dele. Amém? Eu vou orar por você nesse momento. Deus querido, Deus de amor, graças te damos, ó Deus, porque verdadeiramente a tua palavra, ó Deus, ela fala nos dias de hoje ao nosso coração. O mesmo Deus que operou no passado, Deus, realizando milagres, ó Deus, cumprindo promessas na vida de servos e servas do Senhor, o Senhor também faz nos dias de hoje. E nessa hora eu quero apresentar essa pessoa, este irmão, essa irmã que ouve, ó Deus, essa palavra, que ela possa crer, que essa pessoa, Deus, possa crer na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem, ó Deus, prometido, ó Deus, para cada um, ó Deus, nesses dias. Ó Deus, porque sabemos que quando nós entregamos a nossa vida e experimentamos, ó Deus, o agir do Senhor, o amor do Senhor, o abraço do Senhor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, nós podemos sim descansar, ó Deus. Nós podemos descansar e obter, ó Deus, a cada dia a paz no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro. Amém.